Olha, gente, hoje eu vou fazer uma visita, mais uma visita super diferente, para mim super importante. A gente vai até Londres hoje, que é uma cidade também um ícone, né, na Europa. Uma cidade muito especial, com características muito especiais e diferenciadas, né? Por causa do tipo de governo, já muda tudo, né? Eu tenho até um amigo que, quando os meninos eram pequenos, falou assim: olha, eu não quero levar meus meninos na Disney, que tudo é fácil. Eu quero levar meus meninos em Londres, a rainha de verdade. A cabine de telefone é de verdade, nem existe mais, né, gente? Porque a evolução deve ter algumas aí, não sei como, mas assim... Então, assim, é um país com características dentro da Europa bem diferenciadas. Hoje nós vamos visitar uma pessoa que para mim é muito especial, que eu conheci talvez com uns 10 anos, eu não sei. O nome dela é Nina Maia, ela é de Belo Horizonte e ela é filha do Elio Maia, uma pessoa super importante para nós que somos ligados à decoração e arquitetura, principalmente, né, que era o trabalho dele. E a Jo, que é a mãe dela, que é uma pessoa atuante também na arquitetura, que os dois foram professores, né, Nina? Sim, os dois foram professores na Federal e na FUMEC. Pois é. Sim. Então, assim, são conhecidos de muitas pessoas, né? Apesar do Elio não estar mais aqui com a gente, mas ele deixou uma obra extremamente expressiva, né? E que faz muita diferença na nossa cidade. E, assim, há um tempo atrás, eu ia fazer a casa da Jo e eu comecei a dar uma olhada no livro, até para mim, assim, me atualizar com as obras dele, ficar bem por dentro para saber conversar e tudo. E tive uma surpresa, assim, porque a maioria das obras eu conhecia, elas são tão emblemáticas que elas fazem parte da nossa vida sem a gente saber que elas são dele. Não é verdade, Nina? Isso é verdade. Já tá dentro da cidade, assim, já faz parte da nossa rotina aí de Belo Horizonte. Isso mesmo. E eu tenho uma história também, Nina, que não sei se você sabe, assim, a casa que ele fez lá em Brasília, a casa do Cícero, o Cícero é de Sabará. Então também a gente tem uma história muito grande, porque a gente, assim, se conheceu, eu era menina quando eu conheci o Cícero, então, assim, tem mil lances que nos unem aí nessa trajetória e nessa ligação minha com a arquitetura, né? Muito bacana. É muito legal. Só para finalizar sobre o trabalho do seu pai, porque senão eu vou ficar aqui também falando do trabalho do seu pai, eu quero saber de você. A minha filha foi há um tempo atrás num show aqui se eu não me engano é São Bento, acho que é São Bento, ou Vila Paris, e falou: mãe, a casa que eu fui no show era interessantíssima, uma casa super diferente. Eu falei, eu deixei ela lá na porta, falei, não conheço, nunca vi essa casa, um lugar muito escondidinho. Aí no dia que eu tava vendo o livro, eu mostrei pra ela algumas coisas, ela falou: mãe, essa é a casa do lugar que eu fui o show. Você sabe que casa que é? Eu sei, é a casa do Chumbinho, que era o calculista preferido do meu pai. Aí ele projetou essa casa, acho que tem 30 anos atrás, e agora atualmente o calculista vendeu a casa e virou casa de show, de eventos, tem pop art, virou uma casa jovem, assim, mas eu passei a infância naquela casa, assim, eu cheguei a fazer book com a Karina, isso, que é sua sobrinha, a gente fez book de modelo naquela casa, querendo ser modelo, mas aquela casa é icônica. Mesmo? Sério. A gente fez muita foto e aquela casa, e eles conservam bastante a casa e hoje é uma casa que é importante para eventos, tem restaurante, tem pequenos mercados locais que vêm desenhadores, designers para vender roupa. Entendi. E tal, e tá tudo igual, a casa, a base é a mesma, é super interessante. Minha irmã mesmo vai muito, ela sempre me manda foto. É super legal. Então é interessante que a gente, assim, no nosso contexto aqui, a gente vai sempre trombando com alguma obra e falando: oh meu Deus, encontramos aqui o Elio Maia de novo. Mas isso, Nina, vamos que vamos. Então, assim, eu tenho essa história, né, com você, que te conheci criança, muito amiga de uma sobrinha, né? E agora, há pouco tempo, nós nos reencontramos. E o meu objetivo, inclusive, era fazer uma visita na casa da sua mãe.
Mas acontece que primeiro rolaram as chuvas que foram muito intensas e atrapalharam, e depois essa pandemia. E aconteceu que eu comecei a fazer as visitas virtuais, cheguei até você. Então vamos em frente. É mais fácil agora ir para Londres que ir para Belo Horizonte virtualmente. Olha quase. Pra você ver. Eu tô terrível com essas viagens minhas, tá muito interessante. Mas, ô Nina, agora eu quero saber um pouco de você, quero saber, você não morar, como que você foi para a Europa, como é que aconteceram as coisas, pra gente fazer um contexto aí, pra gente chegar na casa, que é o pano de fundo para isso tudo. Mas, assim, os papos têm sido tão interessantes e tão engrandecedores que eu tenho aprendido tanta coisa. E eu faço uma pesquisa, dou uma olhada. No dia que eu vi onde era a sua casa, eu falei, puxa vida, mas que lugar mais maravilhoso. É super ela legal. mora ali no lugar mais... E fiquei pensando nos atentados que tiveram lá perto da... Aqui do lado. Né? Do lado da sua casa. Eu fiquei enxergando, né? Fiquei enxergando as coisas no entorno e falei, meu Deus do céu, ela tá ali em evidência total. Então vamos lá, Nina. Se apresenta aí, Nina, vamos lá. Tá, primeiro eu queria agradecer, obrigada por eu poder participar desse programa, que eu vi alguns episódios e achei super interessante, diverso, e eu acho legal também você estar pegando esse público jovem, apesar que jovem já tenho mais de 40, né, mas tudo bem, vamos lá. Mas com certeza, e eu precisava de uma casa com esse perfil também, porque a gente vai partindo para umas casas muito elaboradas. E o meu objetivo é diversidade. Então eu tenho que ter cuidado, porque de vez em quando eu tenho que ir para uma... Eu vi que a proposta do seu prédio é uma proposta também muito contemporânea, não é? Então, nós temos que falar sobre isso. Então vamos lá, Nina, senão... Tá, então vou ser mais objetiva. Eu saí de Belo Horizonte em 2002. Eu morei em Londres, 8 meses antes de morar em Barcelona. Então, eu morei aqui, estudei moda aqui em Londres em 2002, com meu ex-marido espanhol. E de lá, quer dizer, depois de 8 meses aqui em Londres, a gente foi para Barcelona, que meu ex-marido é espanhol e era de Barcelona. Então, em 2002, no finalzinho de 2002, eu fui para Barcelona e morei em Barcelona até ano passado. Eu morei em Barcelona, sei lá, quase 15 anos. Então, minha casa mesmo, que eu tenho um apartamento lá, tá em Barcelona. Só que eu decidi sair de Barcelona ano passado. Foi uma decisão bem complicada, difícil, depois de 15, 16 anos na Espanha, que basicamente metade da minha vida eu morei na Espanha. Primeiro que eu me separei do meu ex-marido, e segundo que eu conheci um novo marido que é australiano, e a gente ficou namorando durante 3, 4 anos na Espanha, e ele falou, Nina, não tô conseguindo falar espanhol, eu não tô conseguindo morar aqui, não tô conseguindo trabalhar. O visto para ele era muito complicado, apesar de eu ter o visto, e a gente surgiu a oportunidade de vir para Londres, que ele teve uma proposta excelente de trabalho ano passado, que era irrecusável, e também para mim era melhor a nível profissional, porque na Espanha tava meio agarrado ali o mercado. A Espanha para moda é muito fechado. O mercado é basicamente para Inditex, Zara, para essas grandes marcas, Mango e tal. E com o projeto da Fish Eyes Fashion, que é a página que a gente tem, eu achei que era melhor investir em Londres também, mais diversificado, mais cosmopolita. Eu estudei moda aqui, então tudo casou. E foi até minha mãe que falou, Nina, por que vocês não tentam em Londres, você e o Cá, meu marido australiano, porque vocês vão arrasar lá. E ele tem uma experiência muito grande na parte de contabilidade, de business, numa empresa muito, muito grande, que ele trabalhou muitos anos na vida dele, e essa empresa que fez a proposta para ele. A empresa é aqui na frente, por isso que a gente mora nesse lugar aqui. Nossa. E aí a gente ele mora assim 15 passos da empresa, que é na frente do Rio, que é na parte financeira de Londres, que é onde que a gente está morando agora. Isso é luxo, hein? Isso é luxo, porque foi eu acho luxo. Um luxo. E foi tudo assim, super assim, de repente a gente decidiu, ele mandou o currículo, teve entrevista, em 2, 3 meses a gente já estava aqui em Londres. Eu deixei meu apartamento. Eu tive que vir sem gato, eu tenho 2 gatos, deixei meu apartamento em Barcelona alugado, com um monte de móvel, eu deixei tudo numa caixa, não pude trazer tudo, eu vim com 30 quilos de roupa, isso, nada mais.
E aí, no primeiro mês, a gente já arrumou aqui esse apartamento que a empresa nos ajudou, que é um complexo que a empresa que construiu esse complexo, é um condomínio que tem, além de edifício com apartamentos, eles têm spa, eles têm restaurante, eles têm um teatro muito grande aqui dentro, é tudo dentro do complexo. Então, a gente teve muita facilidade de arrumar aqui o apartamento pela empresa, tem várias pessoas da empresa do meu marido, atual marido, que moram aqui. E a gente veio no primeiro mês morar aqui. A gente conseguiu ter muita sorte. E é numa esquina, assim, muito legal, que a gente tem muita luz, apesar que o apartamento é muito pequenininho, acho que tem 49 ou 50 metros quadrados, mas é perfeito, porque a gente não tem filho, então é perfeito. E uma coisa muito interessante também, eu falo que eu também moro num apartamento, eu moro grande, mas assim, moro aqui num apartamento que tem muito vidro, e eu vi aí, é porque a gente não tem a sensação que é pequeno aí, porque você tem um exterior muito, muito dentro da sua casa. Então você tem um horizonte muito grande que você desfruta dele, apesar dele não fazer parte, mas parece que é amplo, né? Ô, Nina, só queria interessante. Eu queria que você falasse desse conceito do prédio aí, só pra gente entender. O prédio é da empresa? Não. A empresa que chama EY, Eastern Young, é a maior empresa de business e consultoria, de contabilidade do mundo. Eles estão aqui nessa zona, aqui na frente, e tem várias partes residenciais que eu acho que várias empresas criaram prédios para pegar as pessoas que trabalham para a parte financeira de Londres, porque Londres tem a parte que é City, né, que chama City, que são prédios imensos, que depois você vai ver nas fotos, nos vídeos, que é toda a parte financeira de Londres, é como se fosse né, Wall Street de Nova York. Então, ali tá tudo, tá todos os bancos, as maiores empresas, tá na frente do rio. E tem muito turista também, é uma mistura. Agora no lockdown até menos, mas é uma mistura. Tem turista, tem gente trabalhando, é muita gente, é muita confusão. E tem a London Bridge, que é a bem ponte, em frente, né? Maravilhosa. Na hora que eu peguei o endereço e vi onde que era situado seu prédio, eu falei assim, nossa, mas a Nina tá muito chique, a Nina tá morando ali no top. Ela olha da janela, vê a London Bridge, depois ela deve olhar para o lado assim, ela deve ver a London Wise, depois aí minha cabeça viajou nas coisas que eu conheço, porque aquele centro histórico, ele tá bem ali, bem concentrado ali, né? Tem muita coisa, aqui, né? Então, basicamente, o rio, né? O rio Thames, que é o rio de Londres, é o coração, a artéria da cidade. Então, tudo vai em função do rio. Então, a gente mora na frente do rio. Tem a Tower Bridge, tem a cidade financeira, tem a Tate Gallery, que é 1,5 km da nossa casa. Tem a prisão de Londres, que agora em inglês eu não sei o nome, agora eu esqueci. A prisão de Londres, onde ficavam presos e tal. E depois, 3 quilômetros, a gente andando pelo rio, a gente chega no parlamento. Tem aquela roda gigante, a gente chega no parlamento do governo. A prisão de Londres é Torre de Londres, né? A Torre de Londres. Torre de Londres, que é interessantíssimo, É tudo, então a gente mora na frente. E, na verdade, o conceito desse condomínio é muito interessante. Desse edifício, na verdade, é um condomínio, porque Londres tem muito. São vários. Acho que tem mais ou menos 7 ou 8 prédios, diferentes andares, e eles compartem ginástica, eles compartem spa, garagem, 2 jardins e compartem vários restaurantes que são abertos para o público também. Tem várias fontes também de água, que é tudo aberto para o público, porque embaixo assim o vão é todo aberto. Então tem um teatro muito grande também aqui no complexo. Na verdade, esse complexo foi criado em 2012 por uma empresa de Singapura de investimento asiáticos, porque aqui tem muito asiático em Londres. Nossa, é super recente, é zero, né? Novo demais. Novinho. Eu vi pela arquitetura, pelo jeito, eu vi que era novo, mas não sabia que era tão novo assim. É bem novo. Então, eles criaram para vender para asiáticos, para ingleses que trabalham aqui na parte financeira, na região, para não ter que pegar trem, porque é 1 hora, 1h30 de trem. E para até turista, tem de tudo aqui, assim, é uma mistura interessante aqui no prédio. E na verdade é um luxo, porque a gente tem restaurante francês, tem restaurante tailandês, tem bar, pub,
Tem restaurante para beber só Prosecco. Pena que agora no lockdown tá meio tudo fechado, eu não pude fazer um vídeo tão legal, igual eu gostaria de ter feito. Não, mas tá muito bonito. Os vídeos que você mandou tão lindos. Eu consegui perceber assim, a gostosura dos lugares, esse negócio que você tá falando, fonte. Parece que os prédios têm praças no meio dele. Tem, tem praças e jardins, então é bem aberto, assim, e todos os apartamentos têm diferentes tamanhos, de 1 quarto, 2, 3, são todos de vidro, quase todos, então parece que você tá morando numa bolha de vidro, você não fica aquela sensação claustrofóbica, apesar de pequenos. Isso. E aí a gente tá adorando, tem aqui que a gente já tem... 9 meses, a gente tá bem instalado e tudo. No começo foi difícil, porque a casa é meio Instagram, assim, é tudo digital. A gente tem que apertar um botãozinho, fecha não sei o quê, aperta outro botãozinho, abre não sei o quê. Meu Deus, você tem que aprender. Igual hoje com a nossa entrevista, assim, tudo trava. De vez em quando a casa trava também, sabe? A gente tem que reiniciar a casa, é igual um telefone. Olha, então você tá aí no top também da tecnologia, né? Com tudo de ponta, que a gente nem conhece. Na verdade, no começo eu fiquei meio assustada, assim, eu falei, nossa, eu fiquei até meio incomodada, porque você tem que apertar botão, assim, até para eles virem pegar o lixo, você aperta um botão. Você não conversa com ninguém, é tudo virtual, entendeu? Olha que interessante. É tudo virtual. Então, no lockdown tá normal, tá igual, porque a única diferença é que eles fecharam restaurantes e o spa, mas... você tem um lixo, você aperta o botãozinho. Você tem um problema, você aperta outro botãozinho. Então, você não tem ligação com seres humanos, apesar que a gente vê aqui nossos vizinhos e agora a gente tá ficando amigo deles, porque no lockdown a gente fica bisbilhotando a vida deles. Claro. Tem que ter algum contato, né, Nina? O que for possível, né? E é muito legal, porque a gente tem também um balcão que dá pro quarto e que dá pra sala, que é aberta com a cozinha. E a gente chama de varanda, Nina, só pra você, a gente chama de varanda. Balcões é espanhol. Espanhol, a gente tem, desculpa, a gente tem uma varanda, mas é uma varanda assim pequena, que aí coloquei minhas plantinhas e agora tá dando verão aqui, a gente tá tomando alto sol, tô ficando morena. Não, tô vendo que você tá vermelhinha, mas eu tô vendo aí que tá claro aí ainda. E são quantas horas? Tá. Aqui porque é horário de verão, né? Aqui já são quase 10 horas da noite e a gente ainda tem pôr do sol, 10 horas da noite. Ô, Nina, agora mais uma coisa que eu queria perguntar antes da gente falar especificamente da casa também, é o seguinte, como é que foi essa questão aí do desligamento da Inglaterra do bloco europeu aí, do bloco europeu, do porque Brexit, ela não porque o euro ela nunca fez parte, né? Ela não, o dinheiro continuou sendo a libra esterlina, não é isso? O dinheiro nunca mudou pro euro e agora segue pound e o pound tá valendo bem, assim, é um dinheiro sempre, forte. Né, Nina? Sempre. Aí não tem problema, né? Aí eles estão sempre... sempre $1 e mais não sei quanto. Vale mais que o euro. Bem, quando eu vim pra cá, foi a segunda vez que eu morei em Londres. A primeira vez foi quase 20 anos atrás, eu era basicamente adolescente, não tinha essa confusão da Europa e tal. Mas ano passado, quando eu vim, tava essa confusão do Brexit, votando, não votando. Aí o ex-primeiro-ministro, a ex-primeira-ministra resignou e agora entrou esse novo e tal, para poder implantar o Brexit. E, na verdade, o Brexit, eu acho que foi positivo para a Inglaterra, a meu ver, apesar que eu não sou inglesa, eu não tenho experiência aqui, nem o tempo para poder julgar, mas parece que foi muito positivo para a Inglaterra em vários sentidos. Primeiro que parece que a economia agora com o lockdown está mais forte, apesar de todos os problemas que eles estão tendo, o governo conseguiu pagar e está pagando um salário de 80% para todas as pessoas que perderam o trabalho. Então, todo mundo que perdeu o trabalho ou não está podendo trabalhar está recebendo 80% do salário. E eles só conseguiram isso graças ao Brexit, porque eles têm a liberdade financeira de poder pedir empréstimos para bancos, pagar, não pagar, rebolar para poder dar um jeito na economia. E parece também que com o Brexit eles estão conseguindo investir em empresas que estão fracas com o lockdown
e tudo isso. Então parece que as pessoas estão felizes com o Brexit. Não todos, mas a grande maioria, principalmente de ingleses. É uma questão complexa, né? A gente não... É uma questão complexa. A gente não consegue entender, né, como é que funcionou isso aí. Tem muita gente que fala que foi, como muita coisa tem acontecido atualmente, através das fake news que vão fazer na cabeça do povo e, né? E no fim aconteceu esse resultado, porque para mim de fora, assim, eu acho estranho, mas claro que tem as razões econômicas, né? E o dinheiro aí sempre foi muito forte, né? Então, mas para você não faz diferença, né? Não, pra gente não faz diferença, assim, agora, porque a gente veio com visto, o visto nosso não é europeu, é um visto de trabalho que a gente conseguiu através do meu marido, que então é um visto de patrocínio, a empresa patrocina nosso visto. Independente do Brexit, se eu trabalhar ou não e tal, a gente tem o patrocínio da empresa. Então, sendo Europa ou sendo Inglaterra, pra gente não afeta a nível de visto, entendeu? Então, apesar que eu tenho visto europeu, porque tem muitos anos que eu moro na Europa, mas já não vale aqui. Né? Agora então, é tudo assim. Ô, Nina, me fala aí um pouquinho do seu trabalho, porque quando a gente ouve falar assim, a Nina trabalhou como estilista da Zara? Não, designer. Designer, desculpa. É porque design e estilista, eu acho que no Brasil é parecido, assim, né? O nome muda muito na Espanha, que eles falam designer, depois aqui fala outra coisa, enfim, cada país é um nome. Minha história, eu comecei a trabalhar com moda na Europa. Na verdade, eu era designer gráfica no Brasil. Quando eu vim em 2002 para a Europa, eu ainda trabalhava como designer gráfica, fazia estampa, principalmente para embalagem, perfume. Trabalhei 3 anos numa empresa que não era de moda e só fazendo estampa para caixas e cadernos e coisas assim. Até que a Inditex, a Inditex seria a Zara, publicou um anúncio que eles estavam precisando de gráfico e aí eu falei, vou tentar. E eles me contrataram. Então eu comecei a trabalhar como gráfica para prints estampados na Zara e trabalhei. Na verdade, é uma marca da Zara de adolescente, que chama Besca. Não tem ainda no Brasil. Não conheço. É uma marca deles para adolescente, que na época estava bombando e tal. Trabalhei 3 anos para eles. E aí comecei também a fazer a roupa. Aí eu estudei também roupa, patronagem, modelismo e tal. E depois que eu saí da Zara porque eu tive uma proposta de uma das fábricas que trabalhava para a Zara para mim ser estilista, né, designer para eles. Aí eu fui trabalhando em diferentes fábricas, mas sempre para a Zara. E já era para a Zara, não era para a Besca, que está na Corunha, né, na Espanha, que é no norte. Sim. Então viajávamos uma vez por mês com coleções de 60, 70 roupas para tentar vender e que a gente desenhava, produzia com uma equipe grande, né? Eu trabalhei para uma fábrica de Portugal, depois trabalhei para uma fábrica turca, trabalhei para várias fábricas e eu trabalhei muitos anos assim, eu trabalhei quase 13 anos assim, diferentes fábricas e tal. Nos últimos 2 anos da minha carreira com eles, eu comecei a produzir também. Eu comecei a produzir, além de desenhar, eu também fiz um pacto com as fábricas que eu também fazia a produção. Aí que foi complexo, porque a produção é muito complicado, não é só desenhar. Então, os últimos 2 anos, eu entrei em produção, é igual, por exemplo, você começar a produzir os móveis, não só vender. É muito mais complicado. Não, eu tenho muita noção disso. Aí eu entrei no mundo produção e aí não foi legal, porque eu dei muito com a cabeça na parede, é muito difícil, chega a ser um mercado mesquinho, porque tem muita competência e não tem muita ética e tal, e foi quando eu desanimei, assim, aí chegou depois de 2 anos de produção, eu perdi saúde, perdi cabeça, perdi tudo, eu falei, não, chega. Aí eu não vale a pena. Descansei, parei, primeira vez na vida fui descansar, conheci meu atual marido australiano, fui morar na Austrália 6 meses e fiquei só descansando na Austrália, depois de toda a vida trabalhando. Aí na Austrália eu tive a ideia de fazer esse projeto, que é a Fish Eyes Fashion, que é uma página, um projeto, uma página online de multimarcas de luxo sustentável. E é o nosso projeto aí, bebê, que estamos lutando para arrancar, mas está indo devagarzinho, mas está indo. E Londres está sendo muito legal para esse projeto, porque a gente está conhecendo muita gente,
A gente mudou a página também, a gente investiu em mais tecnologia, a gente está melhorando, aprendendo, então está sendo super interessante essa experiência. Na verdade, eu estou bem feliz. Só para ser mais claro aqui para as pessoas, a Fish Eyes é uma loja virtual de luxo? Não, de marcas, de multimarcas, de moda, tem sapato, tem bolsa, tem joia, tem roupa de luxo sustentável, de marcas, de designers que não são muito conhecidos, não é Gucci, não é Chanel, são designers importantes da Europa que estão iniciando esse processo de slow fashion, na verdade, que a gente fala aqui na Europa, que é ao contrário da fast fashion, que é a moda com mais qualidade, que é mais pensada, que é mais cara, mas que você investe. Então, essa é a ideia da Fish Eyes. É o contrário da Zara, né? É o contrário, mas um nutre do outro, assim, né? Porque a Zara gosta de copiar slow fashion e a gente também tem que estar de olho no que eles estão fazendo. Então, complementa o outro e, na verdade, agora todas as marcas, depois do lockdown, do coronavírus, é incrível, assim, todas as marcas, tanto as de fast fashion como as marcas de luxo, estão indo para a sustentabilidade, não radicalmente, porque isso é um longo caminho, é muito dinheiro e tal, e está todo mundo conversando mais, procurando mais, está tendo uma procura maior e mais interesse sobre esse tema depois do coronavírus, que é muito legal, eu acho, assim. Em todos os aspectos, Nina, em todos os aspectos, essa causa agora é o que há de mais atual, né? E a gente tem que buscar isso, porque nós estamos vendo as dificuldades que nós vamos enfrentar pela frente. Se a gente não conseguir movimentar aí uma gotinha do oceano para fazer alguma coisa, nós não temos futuro, né? Então, isso é muito sério, né? Então, eu tô vendo isso em todos. Eu, por exemplo, tenho umas mercadorias que eu trabalho que já vêm etiquetadas, certificadas e tudo, mas assim, é uma gota no oceano. Mas um pouquinho que seja já tá bom. Não é impossível ser 100% sustentável. É impossível. A gente vai virar hippie e ficar pelado e não vai comer nem ter luz. Mas o pouquinho que a gente puder, né, para poder, assim, melhorar, reciclar ou não explorar, já é válido. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, já é legal. Assim, na hora de comprar também, não depende só de você. A pessoa que vai comprar, ela decide, entendeu? Claro, né? Ela tem que ter essa consciência, né? É difícil, Nina, olha, mas... a gente tem tanto assunto que... Mas agora vamos falar assunto demais. Mas aqui, agora vamos falar um pouquinho aí da casa em si. Eu vi que a casa é um apartamento pequeno, mas falei isso, né? Que ele tem muitas janelas, então parece que a gente tem um universo ao nosso alcance, né? E um universo ícone, né? Que é um universo muito bacana, muito interessante. Eu queria saber, primeira coisa, o que você tem? Você tem alguma coisa do Brasil aí na sua casa? Tenho. A maioria das minhas coisas mais legais estão em Barcelona ainda, mas eu trouxe algumas coisas xodozinhos que especiais, cabem, né? Aí eu trouxe um quadro da Lelena Campos que mamãe me deu quando eu casei, meu primeiro casamento. É um quadro muito legal que me anima, que tem muita cor, é imenso. Toda vez que eu mudo, eu falo, meu Deus, lá vai eu levar esse quadro. E é imenso, mas eu sempre levo, o quadro sempre me acompanha para onde que eu vou. Só não foi para a Austrália, porque não podia levar. Eu tenho esse quadro aqui que é importante para mim, porque minha mãe também me deu numa época muito difícil, que meu pai estava doente no hospital. Tem um valor muito importante para mim. Eu tenho também um outro quadro do J. Assunção também, que é um óleo muito interessante, que são anjinhos brancos voando, assim. Ele é meio escuro e tudo, mas é um quadro muito bonito, que é muito único, que também depois eu vou filmar ele para você ver. Ele tá na entrada da minha casa, ele é pequeno. E deixa eu ver o que mais. Tenho 2 desenhos do meu pai que eu pus em quadro, que me acompanham também em todos os lugares. E tenho também um outro quadro, que na verdade não é um quadro, o convite de casamento da minha mãe, quando ela casou, é tão lindo, que foi feito por um artista, que eu peguei vários e fiz um mosaico e fiz um quadro. E chama Amor. Olha, Amor. Que legal. E vai repetindo, amor, 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 amor. Então, ele me acompanha também sempre. Então, são esses 4 ou 5 básicos. O resto
eu tenho mais obra de arte, estou em Barcelona, não pude trazer, porque eu aluguei lá o apartamento e realmente era complicado trazer. Mas tá lá, no meu pequeno acervinho, porque comparado com o da minha mãe é pequeno, mas a gente tem um pouquinho, mas já o que a gente tem muito valor. E tem objetos de design também que eu amo, né? Eu nasci do design, tudo meu tem que ser design, senão não entra. Verdade. Eu tenho pequenas coisas que depois eu posso filmar para você, assim, por exemplo, eu tenho, meus talheres são Alessi, eu tenho Smeg, meu decantador de vinho, Tom Dixon, eu gasto pouco com outras coisas especiais. Mas eu invisto em objetos de design e eu acho que você estando aí também, essas coisas são caras, mas elas não são tão caras quanto são para nós aqui. Não, aqui é super acessível. Inclusive, assim, as pessoas têm como se fosse normal. A gente fica olhando assim, É verdade. Eu tenho... A casa é muito pequena. Na verdade, eu evito. Agora eu tô tendo que ser minimal. Eu tenho 4 portas de roupa, imagina, para uma designer de roupa. Mesmo que eu seja sustentável, eu tenho muita roupa na minha história. É um super exercício que você está fazendo, Então eu tenho 4 portas de roupa e tô invadindo do meu marido, mas tá complicado ali a parte dele de invadir. Então é assim, 2 de verão, 2 de inverno e é apertado. Então a gente tá tentando ser minimal, assim. O bom é que a casa é super funcional, tudo funciona. Tudo encaixa, tudo é armário embutido. Então, assim, a gente não tem aquela sensação de estar cheio de coisas, sabe? Tudo é super fácil. Então, isso assim... Eu nunca morei... Primeira vez na minha vida que eu moro num prédio novo. Porque desde que eu nasci com meus pais, eu sempre morei em prédio mais velho, antigo. O meu apartamento em Barcelona é de 1890 o prédio. É tipo aqueles de Paris, que você sobe uma escadinha, tem um pé direito super alto. Então, é a primeira vez na minha vida que eu moro num prédio novo. Tô gostando muito, tudo funciona. Mas Nina, se a gente for pensar, a gente tem essa tendência acumuladora de coisas, mas se a gente for pensar, essa coisa minimalista, ela é um fundamento muito bacana, porque você se obriga a caber naquele espaço. Então, você tem, né? Você tem que conter... Você tem que decidir, né? E eu também tive essa sensação. Eu sei que o apartamento é pequeno, mas assim, eu não achei nada cheio aí. Eu achei que tá tudo assim, super bom, né? Eu tento. Adorei as plantinhas lá fora no balcão, né? Na varanda, adorei as plantinhas. Os gatos parece que estão muito bem aí também, né? Tem espaço para eles. Vi que você tem uma mesinha de trabalho. Tenho na esquina, é muito legal. Tem um manequim também que eu faço ali. O manequim eu vi na frente, Depois eu posso filmar melhor também. Eu tenho também, assim, né, Pantone, tem muita coisa de trabalho, que aí eu coloco tudo numa caixinha de noite e coloco dentro do armário quando acaba, pra não ficar, sabe, aquela bagunça. Você tem uma mesa de jantar redonda, né? Tenho, é pequena para 4, mas tá suficiente, por enquanto tá dando. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que um perfil de família e de 2, eu acho que é isso aí. Se você for receber pessoas, você cria uma situação, não é isso? Sim. Eu já dei uma festa aqui para 6, a gente se virou bem. Não, eu consigo perceber isso aí. Eu acho que pro tipo de vida que vocês levam, vocês têm que ter isso aí mesmo. Né? Agora, para mim é uma situação nova também. Você está falando aí de um apartamento novo, porque quando a gente pensa nesses lugares, a gente pensa em 1800, né? Não num apartamento que foi feito em 2000 quanto que você falou? 2016, acho que foi 2016. Foi 2016 que foi feito. Muito raro a gente ter a possibilidade de ver um apartamento nas cidades, nas capitais da Europa né, num centro histórico, porque você ainda está no centro histórico, né? Eu não sei como eles aprovaram, né? Eles aprovaram porque o projeto é muito legal, a proposta é muito legal. Bonito. Mas conseguiram aprovar na frente da ponte, mas é porque tem teatro, assim, tem muita gente que vem de fora para essa zona para aproveitar, sabe, tudo isso. Então, não é só para os moradores, é legal para a cidade, né? A nível urbano, é muito legal. E você cozinha, Nina? Não, meu marido cozinha. Tá. Eu cozinho básico, assim, um estrogonofe, uma coisa no forno, mas eu sei, não eventualmente. Cozinho. Pois é, mas vocês usam a cozinha, né?
A gente usa a cozinha não todos os dias, principalmente final de semana, que a gente curte. Tá mais no em casa. inverno. No inverno mais e tudo, a cozinha é ótima, é excelente e dá para 2 cozinhar ao mesmo tempo, porque tem cozinha, né, que fica 2 e fica apertada na Europa, sabe? Não, o projeto aí foi muito bem pensado, porque eu vi que tem uma circulação muito boa, né? Tem. Aí fica cozinhando, eu fico na sala, eu converso, ele vai, eu volto. E aí a gente consegue cozinhar numa boa aqui. Não, com certeza. Eu vi que o banheiro eu achei super confortável de tamanho. É bem grande, até meio grande, assim, tenho vontade de botar Ele é meio grande pro apartamento, não é? Ele é muito grande pro apartamento. Até pensei em colocar uma cômoda ali debaixo do radiador para colocar coisas. Que você pode aproveitar o espaço. O seu quarto também, eu não achei ele exprimido, achei o quarto bom. O quarto é gostoso porque como dá pra varanda e tem tudo de vidro, você não fica aquela sensação assim apertada. Eu consigo colocar uma cadeira, eu tenho uma cadeira que eu coloco pra colocar minha bolsa e tal, e o quarto tranquilo. A entrada é meio apertada assim, mas tem muito armário, então todos os armários da entrada tem um pequeno corredor na entrada. Então os armários é assim, você pode colocar sapato, aspirador de pó, o que for, e depois tem 2 armários bem grandes que dentro tem lavadora, secadora, tudo, você não vê, você faz tudo lá dentro, entendeu? Aí você fecha, é como se fosse uma lavadora dentro do armário, assim, como se fosse um mini quartinho de lavar dentro do armário, aí você fecha e tá tudo arrumadinho. Bem no estilo americano, né? Isso é bem legal também. Realmente o apartamento é um apartamento pequeno. Eu acho que seria o ideal se tivesse pelo menos assim uns 10, 15 metros mais, agora no lockdown. Porque vocês ficaram muito tempo em casa. A gente tá muito tempo em casa, então a gente fica assim, mas agora, antes do lockdown realmente era perfeito. Perfeito, porque a gente saía muito, tudo era na rua, restaurante, e o Can, meu marido viaja muito a trabalho, ele vai toda semana, viaja. Eu também, algumas vezes eu ia com ele ou não, viajava a trabalho, então assim, fechou, desligou o botãozinho, você não precisa nem fechar, você aperta o botãozinho, fecha e pega e vai tranquilo. Isso aí pra nós aqui é totalmente novo, né, Nina? Isso eu não conheço esse, né? Fecha o botãozinho e vem a moça que regar a planta e tudo no prédio, está incluído. Você pode pedir que eles venham regar a planta se você viaja, sabe? Isso é muito legal. Você ainda tem esses serviços? Temos, a parte. Tem muita coisa que está incluída. Está incluído spa, lixo, tudo, garagem, tal. Mas, por exemplo, se você viajar, você aperta o botãozinho, avisa. Tudo tecnologicamente, vem uma pessoa, você deixa a instrução e eles colocam água na sua planta. Até para gato, quando eu fui, deixei os 2 gatos aqui pro Brasil. Deu comida pro gato? Me ajudaram a cuidar dos gatos. Quando eu fui pro Brasil ver minha mãe. Foi muito bom. Nossa, Nina, você tá aí no máximo do top da tecnologia. Do prático. Do prático. E assim, totalmente inovador, né? Totalmente inovador, porque isso não é uma coisa comum. Não é uma coisa asiática, é um conceito asiático, né? Os donos da empresa são de Singapura. Depois eu até te mando o link do projeto e tudo. Eu ia falar, esse projeto deve ser um projeto provavelmente até premiado, porque primeiro para estar nesse lugar não pode ser qualquer projeto, né? E será que existia aí antes, Nina? Será que existia um parque, uma coisa, uma área aberta? Essa zona aqui é uma mistura de zona assim, artística, tem muito museu e tal, mas toda essa parte que a gente tá aqui, se eu pego a direita na ponte aqui, é toda a parte de doca antiga. Então é tudo doca. Você entra pra direita numa ruinha, assim, parece até aquelas ruinhas antigas de Londres, meio escura, meio pesadas e tal. É tudo doca, antigas docas que também tem apartamentos lindos que eles reformaram, mantiveram a fachada antiga. Faço ideia, Que é outra coisa que eu não filmei. Que também, nossa, você não vai dar conta de tanto vídeo. E aí, essa zona era doca, antigos armazéns, um pouco abandonado e tal. Então, foi bom para dar uma alegria, né, pra zona. E também é perto da London Bridge, porque essa ponte que tá aqui na frente é a Tower Bridge, que é aquela azul e cinza. Depois tem a London Bridge, que é mais ou menos uns 500 metros daqui, onde teve o último atentado terrorista. Eu sei.
São duas pontes muito importantes que a gente tem aqui. Sim, então, icônicas. Icônicas. Então, a gente está no meio das pontes, assim. E aí, eu acho que esse complexo aqui ajudou a dar um pouco de modernidade, porque é tudo muito antigo, sabe? Muito aqui. antigo. Então, assim, você vê que tem mais movimento de gente. Tem gente que vem de muito longe para comer no restaurante que tem aqui embaixo, que chama The Ivy, que é um restaurante, assim, francês, meio inglês, mas que é icônico, porque é moderno, na frente do rio e tal. Então, assim, é uma mistura, sabe? As pessoas aqui em inglês gostam também de coisa moderna, assim. Eles gostam, tem esse lado meio americano de coisa moderna, tecnológica, não é só o antigo. Então, é um mix. Não. É um verdadeiro mix. O complexo de prédios que você falou que é que é centro financeiro, eu fiquei encantada com o complexo de prédios. Pelo menos observado assim do jeito que eu vi, muito bonitos, lindos. Parece Nova York, parece uma coisa bem assim, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas, porque assunto não falta para mim nem para você. Nina, um grande beijo, adorei falar com você, adorei conhecer tudo por aí, tá bom? Obrigada, Beijão, fica com Deus, tchau.